Imagine uma ilha onde os mercados noturnos fervilham de vida até o amanhecer, servindo o bubble tea que conquistou o mundo. Um lugar onde templos antigos se erguem ao lado de fábricas de semicondutores de ponta que alimentam todos os smartphones da Terra. Esta é uma terra onde a democracia emergiu após décadas de lei marcial, onde as pessoas praticam a cultura tradicional chinesa de forma mais autêntica do que na própria China continental. Bem-vindo a Taiwan, oficialmente conhecida como República da China, um dos lugares mais fascinantes e mal compreendidos do nosso planeta. Aqui, 23 milhões de pessoas vivem em uma ilha menor que a Suíça. No entanto, eles criaram um milagre econômico que rivaliza com as superpotências mundiais. Que segredos essa pequena ilha guarda? E por que sua própria existência abala as fundações da política global? Taiwan se destaca como um farol democrático no leste asiático, uma potência tecnológica e um tesouro cultural que a maior parte do mundo mal compreende. Se você está curioso sobre como é realmente a vida neste lugar notável, fique com a gente até o final. Esta jornada mudará completamente a forma como você vê esta incrível nação insular. Mas antes, já deixa aquele like rápido, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo. De qual cidade ou país você está assistindo? Vamos começar examinando a posição única de Taiwan antes de explorar como seu povo construiu uma das sociedades mais bem-sucedidas da Ásia contra todas as probabilidades. 1. A ilha que vive em um limbo político. Taiwan ocupa uma posição única, diferente de qualquer outro lugar na Terra. Esta ilha, com cerca de 394 quilômetros de comprimento e 144 quilômetros de largura, fica a apenas 180 quilômetros da costa da China continental. Apesar de cobrir apenas 197 quilômetros, tornando-a menor que a Holanda, Taiwan abriga aproximadamente 23 milhões de pessoas, criando uma das maiores densidades populacionais do mundo. A grande maioria da população fala chinês mandarim, embora muitos também falem o taiwanês, Hokkien e outros dialetos locais. O que torna Taiwan verdadeiramente única é o seu status político. Embora funcione como um país completamente independente com seu próprio governo, forças armadas, moeda e passaporte, a maior parte do mundo não a reconhece oficialmente como tal devido à pressão da China continental. Taiwan não divide fronteiras terrestres com nenhum país, sendo inteiramente cercada pelo Estreito de Taiwan a oeste, o Mar da China Oriental ao norte, o Mar das Filipinas a leste e o Mar da China Meridional ao sul. Esse isolamento tanto protegeu quanto restringiu a ilha ao longo de sua história moderna. A ilha possui recursos naturais limitados em comparação aos seus vizinhos, sem reservas significativas de petróleo ou riqueza mineral. No entanto, essa aparente desvantagem forçou Taiwan a desenvolver algo muito mais valioso: capital humano e inovação tecnológica. Hoje, Taiwan transformou essa limitação em uma das economias baseadas no conhecimento mais sofisticadas do mundo. A localização estratégica de Taiwan, no coração das rotas marítimas do leste asiático, a torna um ponto de tensão geopolítico crucial. O controle de Taiwan daria a qualquer grande potência uma influência significativa sobre rotas comerciais que transportam trilhões de dólares em mercadorias anualmente. Esse posicionamento explica por que a ilha permanece no centro de um dos potenciais conflitos mais perigosos do mundo. 2. Da pobreza à prosperidade em uma geração. O que muitas pessoas não percebem é que Taiwan alcançou uma das transformações econômicas mais notáveis da história. Na década de 1960, Taiwan estava entre as regiões mais pobres da Ásia, com uma renda per capita comparável à da África subsaariana. Hoje, os cidadãos de Taiwan desfrutam de um padrão de vida mais alto do que a maioria dos europeus, com um PIB per capita superior aos 33 mil reais. Essa transformação não aconteceu por acaso. A partir dos anos 1960, Taiwan implementou uma série de políticas econômicas brilhantes focadas na manufatura voltada para a exportação, investimento em educação e atualização tecnológica gradual. O governo estabeleceu zonas de processamento de exportação,
atraiu investimentos estrangeiros e mudou sistematicamente de indústrias de trabalho intensivo para manufatura de alta tecnologia. Os números contam uma história incrível. A economia de Taiwan cresceu a uma taxa média de mais de 8% ao ano durante 3 décadas, uma taxa de crescimento sustentada e igualada por pouquíssimos países na história. Este período, conhecido como o Milagre de Taiwan, viu a ilha se transformar de uma economia agrícola em uma potência global de manufatura. Mas o sucesso econômico de Taiwan vai muito além da simples manufatura. A ilha se tornou a capital mundial dos semicondutores, produzindo mais de 60% dos chips de computador do mundo e mais de 90% dos processadores mais avançados. Empresas como a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, são tão cruciais para a tecnologia global que suas instalações são, por vezes, chamadas de os edifícios mais importantes do mundo. No entanto, esse milagre econômico veio com desafios intensos. Os trabalhadores taiwaneses suportaram longas jornadas de trabalho, degradação ambiental e concorrência internacional feroz. A transformação exigiu enormes sacrifícios de toda uma geração que trabalhou incansavelmente para construir um futuro melhor para seus filhos. 3. A democracia mais perigosa do mundo. A jornada de Taiwan rumo à democracia representa uma das transformações políticas mais notáveis da história moderna. Por 38 anos, de 1949 a 1987, Taiwan viveu sob a lei marcial imposta pelo governo do Kuomintang, KMT, que fugiu da China continental após perder a guerra civil para os comunistas. Durante esse período, conhecido como Terror Branco, milhares de pessoas foram presas, torturadas ou executadas por oposição real ou imaginária ao governo. Falar línguas taiwanesas era desencorajado, partidos políticos foram banidos e as liberdades civis foram severamente restritas. O governo governava por meio do medo e do controle militar, tornando Taiwan uma das sociedades mais repressivas do mundo. No entanto, a partir da década de 1980, Taiwan passou por uma transição democrática pacífica que surpreendeu o mundo. O presidente Chiang Ching-kuo, filho do antigo ditador Chiang Kai-shek, começou a liberalizar o sistema político. A lei marcial foi suspensa em 1987. Partidos de oposição foram legalizados e a liberdade de imprensa foi gradualmente restaurada. A transformação culminou em 1996, quando Taiwan realizou sua primeira eleição presidencial direta, tornando-se a primeira democracia de língua chinesa da história. Hoje, Taiwan figura consistentemente entre as sociedades mais livres da Ásia, com instituições democráticas robustas, eleições competitivas e fortes proteções às liberdades civis. No entanto, essa democracia existe sob ameaça constante. A China considera Taiwan uma província rebelde e nunca renunciou ao uso da força para alcançar a reunificação. Taiwan realiza eleições regulares, sabendo que votar no candidato errado poderia potencialmente desencadear uma invasão militar. Isso cria uma situação única em que 23 milhões de pessoas praticam a democracia enquanto vivem sob a sombra de uma ameaça autoritária. A ilha da tecnologia que impulsiona o mundo. Escondido atrás do tamanho modesto de Taiwan, encontra-se um império tecnológico que silenciosamente impulsiona o mundo moderno. Entre em qualquer loja de eletrônicos em qualquer lugar da Terra e você estará cercado por produtos que dependem da manufatura taiwanesa. Do smartphone no seu bolso ao computador em que você trabalha, empresas taiwanesas provavelmente desempenharam um papel crucial para dar vida a esses dispositivos. Taiwan domina vários setores críticos de tecnologia de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe. A ilha produz mais de 60% dos semicondutores do mundo e impressionantes 90% dos chips de computador mais avançados. A TSMC sozinha fabrica processadores para a Apple, Nvidia, AMD e praticamente todas as grandes empresas de tecnologia do planeta. Mas o domínio de Taiwan se estende muito além dos semicondutores.
A ilha produz mais de 70% dos painéis LCD do mundo, domina a fabricação de placas-mãe e placas de vídeo e lidera em vários outros componentes eletrônicos. Empresas como a Foxconn, que monta iPhones e outros produtos importantes, empregam centenas de milhares de trabalhadores em enormes complexos fabris. Essa proeza não se desenvolveu da noite para o dia. Taiwan investiu pesadamente em educação, particularmente em engenharia e ciências. A ilha produz mais graduados em engenharia per capita do que quase qualquer outro país, criando uma força de trabalho qualificada que as empresas globais competem para acessar. O setor de tecnologia de Taiwan enfrenta desafios únicos devido à situação política da ilha. Empresas e entidades governamentais chinesas estão cada vez mais restritas de acessar a tecnologia taiwanesa. Embora Taiwan precise equilibrar cuidadosamente a manutenção de sua vantagem tecnológica com a prevenção do isolamento econômico, a indústria de semicondutores da ilha se tornou tão crucial para as cadeias de suprimentos globais que qualquer interrupção poderia desencadear um caos econômico mundial. 5. Preservação cultural em um mundo moderno. Uma das conquistas mais notáveis de Taiwan é como preservou a cultura tradicional chinesa enquanto abraçava a modernidade e a democracia. Ironicamente, muitos aspectos da cultura tradicional chinesa são melhor preservados em Taiwan do que na China continental, onde décadas de agitação política interromperam a continuidade cultural. Taiwan mantém o sistema de escrita tradicional chinês com caracteres complexos, ainda usados na vida diária, enquanto a China continental adotou caracteres simplificados décadas atrás. Festivais tradicionais como o Ano Novo Chinês, o Festival do Meio-Outono e o Festival do Barco do Dragão são celebrados com costumes autênticos que permaneceram quase inalterados por séculos. A ilha abriga alguns dos mais belos templos chineses do mundo, onde práticas religiosas antigas continuam ininterruptas. Lugares como o Templo Longshan, em Taipei, ou os templos de Confúcio espalhados pela ilha mantêm tradições espirituais que se conectam diretamente a milhares de anos de civilização chinesa. No entanto, Taiwan também desenvolveu sua própria identidade cultural única, que mistura tradições chinesas com influências japonesas do período colonial, culturas indígenas dos habitantes originais da ilha e modernos elementos internacionais. Essa fusão cultural cria algo distintamente taiwanês que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Os mercados noturnos de Taiwan representam perfeitamente essa mistura cultural. Esses movimentados encontros noturnos combinam comida de rua tradicional com conveniência moderna, antigos costumes sociais com tecnologia contemporânea. O famoso bubble tea que conquistou o mundo se originou nesses mercados, simbolizando como Taiwan pega elementos tradicionais e cria algo inteiramente novo. A ilha também preserva idiomas e costumes de várias regiões da China, já que imigrantes de diferentes províncias trouxeram suas tradições distintas para Taiwan. Essa diversidade significa que Taiwan serve como um museu vivo de culturas regionais chinesas que, de outra forma, poderiam ter se perdido no tempo. 6. A herança indígena escondida à vista de todos. Antes da chegada dos imigrantes chineses, Taiwan era o lar de povos austronésios que viveram na ilha por milhares de anos. Hoje, essas comunidades indígenas representam cerca de 2,3% da população de Taiwan. Mas sua influência cultural se estende muito além de seus números. Taiwan reconhece 16 tribos indígenas distintas, cada uma com idiomas, costumes e tradições únicas. Essas comunidades conseguiram preservar suas culturas apesar de séculos de colonização por várias potências, incluindo os governos holandês, espanhol, japonês e chinês. O que muitas pessoas não percebem é que os povos indígenas de Taiwan fazem parte da família austronésia que se espalhou pelo Pacífico, chegando até Madagascar, Ilha de Páscoa e Nova Zelândia. Evidências linguísticas e arqueológicas sugerem que Taiwan pode ser a terra natal original da qual esses povos marítimos se espalharam pelo vasto Oceano Pacífico há milhares de anos. A influência indígena aparece em toda a cultura taiwanesa de maneiras que a maioria das pessoas nunca nota.
Muitos nomes de lugares, alimentos e práticas culturais têm origens indígenas que se integraram à sociedade dominante. A abordagem da ilha em relação à conservação ambiental muitas vezes se inspira na sabedoria indígena de viver em harmonia com a natureza. No entanto, essas comunidades ainda enfrentam desafios significativos. Muitos lutam contra a pobreza, pela preservação cultural e por questões de direitos à terra. As gerações mais jovens frequentemente migram para as cidades em busca de educação e emprego, criando tensão entre manter modos de vida tradicionais e abraçar oportunidades modernas. O governo tem feito esforços para preservar as culturas indígenas por meio de programas educacionais, centros culturais e reconhecimento legal dos direitos tradicionais. Esses esforços representam o compromisso mais amplo de Taiwan com o multiculturalismo e o respeito às identidades diversas dentro de uma sociedade unificada. 7. O sistema de saúde que surpreendeu o mundo. Taiwan opera um dos sistemas de saúde mais eficientes e eficazes do mundo, alcançando resultados notáveis que deixariam muitos países mais ricos com vergonha. O Sistema de Seguro Nacional de Saúde, implementado em 1995, cobre mais de 99% da população, enquanto gasta apenas cerca de 6% do PIB em saúde. O sistema permite que os pacientes visitem qualquer médico ou hospital, com burocracia mínima e coparticipações extremamente baixas. Medicamentos prescritos são fortemente subsidiados, tornando tratamentos essenciais acessíveis a todos. O atendimento de emergência está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana em hospitais por toda a ilha, com serviços de ambulância que respondem em minutos nas áreas urbanas. O sistema de saúde de Taiwan ganhou atenção internacional durante a pandemia de Covid-19, quando a ilha conseguiu manter as taxas de infecção notavelmente baixas, ao mesmo tempo em que mantinha a atividade econômica normal por grande parte de 2020. Os sistemas digitais do governo podiam rastrear possíveis exposições em tempo real, enquanto a infraestrutura de saúde podia testar e isolar os casos rapidamente. A qualidade médica em Taiwan está constantemente entre as melhores do mundo, com especialistas formados nas principais instituições internacionais e hospitais equipados com tecnologia de ponta. Muitos procedimentos que custam dezenas de milhares de dólares nos Estados Unidos podem ser realizados em Taiwan por uma fração do preço, com qualidade igual ou superior. O sistema enfrenta desafios devido à população em rápido envelhecimento e ao aumento das taxas de doenças crônicas. No entanto, as inovações em telemedicina, cuidados preventivos e tecnologia da saúde continuam a melhorar a eficiência e os resultados. O modelo de saúde de Taiwan se tornou objeto de estudo para países de todo o mundo que buscam melhorar seus próprios sistemas. 8. O paraíso gastronômico que conquistou a Ásia. A cena culinária de Taiwan representa uma das maiores conquistas gastronômicas da Ásia. Combinando influências de toda a China com ingredientes locais e técnicas inovadoras, a cultura alimentar da ilha se concentra nos mercados noturnos, onde os vendedores servem desde bolinhos tradicionais até pratos de fusão criativos que rompem barreiras culinárias. A culinária taiwanesa pegou emprestadas técnicas e receitas de diferentes regiões chinesas, conforme os imigrantes traziam suas especialidades locais. Isso criou um laboratório culinário único, onde os pratos evoluíram em novas direções, tornando-se frequentemente mais refinados ou criativos do que em suas origens continentais. As contribuições originais da ilha para a culinária mundial incluem o bubble tea, que surgiu em Taichung durante os anos 1980 e desde então se espalhou por todos os continentes. Taiwan também aperfeiçoou os soup dumplings, xiaolongbao, criou inovadoras sopas de macarrão com carne e desenvolveu inúmeras especialidades de comida de rua pelas quais os amantes da gastronomia viajam milhares de quilômetros para experimentar. Mercados noturnos como Shilin, em Taipei, ou Fengjia, em Taichung, operam como praças de alimentação ao ar livre, onde centenas de vendedores competem para criar os pratos mais deliciosos. Esses mercados ficam abertos até a madrugada,
criando uma cultura gastronômica vibrante que une a comunidade. Os padrões de segurança alimentar de Taiwan estão entre os mais rígidos do mundo, com inspeções regulares e penalidades severas. Essa atenção à qualidade significa que mesmo as barracas de rua mantêm altos padrões de higiene, tornando a culinária local não apenas deliciosa, mas também segura para os visitantes. A influência culinária de Taiwan continua se expandindo globalmente, com restaurantes abrindo nas principais cidades do mundo e tendências alimentares se espalhando pela Ásia e além. 9. Inovação ambiental em uma ilha lotada. Apesar de ser um dos lugares mais densamente povoados do mundo, Taiwan alcançou inovações ambientais notáveis que oferecem lições para o desenvolvimento sustentável. A ilha recicla mais de 50% de seus resíduos, uma das taxas mais altas do mundo, por meio de sofisticados sistemas de triagem e processamento. O programa de reciclagem opera como uma apresentação bem orquestrada. Os residentes separam seu lixo em várias categorias, enquanto caminhões especializados coletam materiais diferentes em dias específicos. A icônica melodia Furelise, que toca dos caminhões de lixo, tornou-se parte da trilha sonora cultural de Taiwan, avisando os moradores para levarem seus resíduos separados. A ilha tem investido pesadamente em energia renovável, especialmente energia eólica e solar. A localização de Taiwan no Estreito de Taiwan oferece excelentes recursos eólicos, enquanto o sol abundante apoia o desenvolvimento solar. O governo se comprometeu a eliminar a energia nuclear, enquanto aumenta drasticamente a capacidade de energia renovável. O planejamento urbano demonstra como populações densas podem coexistir com espaços verdes e transporte eficiente. Cidades como Taipei possuem sistemas de metrô extensos, programas de compartilhamento de bicicletas e parques que oferecem opções de mobilidade limpa e espaços de lazer. A ilha enfrenta desafios significativos, incluindo a poluição do ar gerada pela atividade industrial e pelos transportes, além de desastres naturais como tufões e terremotos. No entanto, as capacidades tecnológicas e o engajamento cívico produziram soluções inovadoras. O gerenciamento da água representa outra área de inovação. Como a ilha deve conservar cuidadosamente os limitados recursos de água doce, estações avançadas de tratamento e programas de conservação ajudam a garantir o abastecimento, apesar das secas periódicas e das pesadas chuvas de monções. 10. O barril de pólvora geopolítico que pode mudar tudo. Taiwan existe no centro do que muitos especialistas consideram a situação geopolítica mais perigosa do mundo. A localização estratégica da ilha, a importância econômica e o significado simbólico na rivalidade entre sistemas democráticos e autoritários a tornam um gatilho potencial para um conflito global. A China considera Taiwan uma província rebelde que deve eventualmente ser reunificada com o continente, à força se necessário. O presidente chinês Xi Jinping afirmou repetidas vezes que a reunificação não pode ser adiada indefinidamente. Enquanto os militares da China aumentaram drasticamente os exercícios e a pressão ao redor da ilha, os Estados Unidos mantêm uma política de ambiguidade estratégica em relação à defesa de Taiwan, fornecendo armas e apoio enquanto evitam promessas explícitas de intervenção militar. No entanto, autoridades americanas sugerem cada vez mais que os Seuniu defenderiam Taiwan contra um ataque não provocado. O povo de Taiwan vive uma vida normal, sabendo que está no epicentro de um confronto potencial de superpotências. Pesquisas de opinião mostram consistentemente que a maioria dos taiwaneses prefere manter o atual status quo em vez da independência imediata ou unificação com a China. A indústria de semicondutores adiciona outra camada de complexidade. O domínio de Taiwan na fabricação avançada de chips significa que qualquer conflito poderia interromper as cadeias globais de suprimento de tecnologia. Os últimos anos viram tensões militares crescentes, com aeronaves chinesas entrando regularmente na zona de defesa aérea de Taiwan.
Taiwan respondeu aumentando os gastos com defesa e desenvolvendo capacidades de guerra assimétrica projetadas para tornar qualquer invasão extremamente cara. A situação afeta a política global muito além do leste asiático, e seu resultado provavelmente determinará se os valores democráticos ou o controle autoritário moldarão o futuro das relações internacionais. Conclusão: o impacto desproporcional de uma pequena ilha. Taiwan representa uma das histórias de sucesso mais notáveis da história moderna. Da pobreza à prosperidade, da ditadura à democracia, do isolamento à integração global, esta pequena ilha alcançou transformações que pareciam impossíveis décadas atrás. Ainda assim, o futuro permanece incerto. Os 23 milhões de habitantes continuam construindo uma das sociedades mais avançadas do mundo, enquanto vivem sob a sombra constante de um potencial conflito militar. Sua história demonstra tanto o incrível potencial da determinação humana quanto a fragilidade da liberdade em um mundo cada vez mais complexo. A experiência de Taiwan oferece lições para democracias em todos os lugares sobre a importância do engajamento cívico, o poder da inovação econômica e a possibilidade de uma transformação política pacífica. A ilha prova que lugares pequenos podem ter um enorme impacto global quando seu povo está comprometido com a excelência e a inovação. Enquanto acompanhamos a história de Taiwan continuar a se desenrolar, somos lembrados de que a geografia não determina o destino. Uma pequena ilha pode se tornar uma potência tecnológica, uma democracia vibrante e um farol de esperança para pessoas de todos os lugares que acreditam na possibilidade de construir sociedades melhores. Que papel você acha que Taiwan desempenhará em moldar o futuro do nosso mundo? A resposta pode determinar não apenas o destino de 23 milhões de taiwaneses, mas os rumos da própria civilização global.